Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje eu venho contar pra vocês aqui um pouquinho da minha história de vida. Bom, pessoal, eu fui uma criança e uma adolescente que eu nunca escutei das pessoas que eu era bonita. Eu já fui, sim, muito elogiada na minha adolescência, mas por eu ser inteligente, por eu ser uma filha trabalhadora em casa, que sempre ajudava os pais em casa, aquela filha querida, que nunca deu trabalho, que nunca recebeu reclamação escolar e que nunca caçou briga com ninguém. Então, nesse ponto, eu era sim muito elogiada por conta dos meus talentos, né? Era boa na escola, era uma boa filha em casa, enfim. Mas em relação à minha aparência, eu nunca recebi elogios referente à minha imagem. Então eu não tenho lembranças dos meus pais falando que eu era bonita. Eu não tenho lembrança da minha família, né, dos meus parentes dizendo que eu era bonita. E também não tenho lembrança das outras pessoas de fora dizendo que eu era bonita. Na minha família, eu tenho algumas primas que são irmãs, né? Ou seja, a minha tia teve 4 filhas mulheres e um filho homem. E naquela casa, pessoal, parece que a beleza reinou, sabe? Entre todos. Então, a minha tia, muito bonita, o meu tio, muito bonito, as 3 filhas mulheres, extremamente bonitas, e o filho homem, o único filho homem também, extremamente bonito. E assim, pessoal, não foi uma, não foi 2, não foram 3 vezes. Sempre que aparecia alguém lá em casa, comentava das minhas primas. E tipo assim, era como se ser bonito fosse o sobrenome. As pessoas não sabiam ali muitas vezes os nomes, né, delas, mas sempre se referiam a elas assim: aquelas suas sobrinhas lindas. Sempre tinha isso, né? Sempre relacionando a beleza. Até mesmo na minha família, quando algum parente da minha parte, né, do meu pai, porque foi assim, pessoal, na minha família são irmãs que se casaram com irmãos, entende? Então é como se os mesmos parentes da minha mãe fossem também os parentes da irmã dela, sabe? Porque foram 2 irmãs casando com 2 irmãos. Então os parentes estão meio que tudo misturado, né? São os mesmos parentes. Enfim. E aí, pessoal, quando chegava alguns parentes da parte do meu pai, que não eram parentes da parte da minha mãe, entendeu? Sempre intitulava, né? Nossa, as filhas de fulana são lindas, né? Nossa, que lindas. Sempre isso. E quando era em relação a mim, pessoal, as pessoas não me viam assim, entendeu? Eu era vista como a mais inteligente, como a mais perfeitinha. Mas em relação à imagem, à aparência, isso já não existia. Então, desde criança, desde adolescente, eu sempre tive a autoestima muito baixa, porque eu tinha consciência de que eu não era bonita. Eu me olhava no espelho e eu não via beleza em mim, igual eu via nas minhas primas. Às vezes, pessoal, por mais que eu colocasse uma roupa extremamente bonita, mesmo assim eu não ficava bonita, sabe? Eu tinha essa consciência. E mesmo eu passando maquiagem, eu também não ficava tão bonita assim. E as minhas primas, com pouca coisa, já ficava bonita. As minhas primas eram pobres, né? Porque
Os pais tiveram 5 filhos, um pai que trabalhava na roça, né, sustentando 5 filhos. A vida deles foi bem difícil financeiramente. Só que essas meninas, por mais que elas não tinham assim muita condição financeira, não podiam estar comprando roupas, parece que se embolasse um pano rasgado nelas, elas ficavam bonitas do mesmo jeito, porque o cabelo naturalmente já era bonito. Agora pessoal, o meu cabelo, para ficar bonito, eu tive que fazer alisamentos. Enfim, era como se pra mim eu tivesse que estar sempre fazendo algo a mais, me esforçando para ficar bonita, sabe? E elas naturalmente já eram bonitas. Então assim, pessoal, eu confesso pra vocês que eu só desenvolvi autoestima depois dos meus 22 anos. Que foi quando eu passei a não me importar muito com a opinião das pessoas. Passei a gostar de mim do jeito que eu era, a aceitar, né, tudo que eu passei, todas as exclusões. Eu me lembro que quando eu era mais adolescente, homem nenhum olhava pra mim e eu sabia claramente que era por conta da minha aparência. Eles não viam beleza em mim. Já as minhas poucas amigas, que eu tinha 2 amigas ali no máximo, elas eram bonitas e os meninos ficavam cercando elas, né? Então assim, as minhas amigas sempre tinham ali pretendentes e eu não tinha, né? Nunca tinha um homem ali chegando em mim. Então isso afetou muito a minha autoestima. Então somente depois dos 22 anos que eu passei a me sentir melhor e a não me importar muito com a opinião das pessoas. Não quer dizer que depois dos 22 anos eu fiquei bonita, mas eu estava aceitando a minha aparência do jeito que ela era. E mesmo que eu não fosse bonita, eu gostava de mim do jeito que eu era. Então assim, pessoal, foi uma mudança de mentalidade, sabe? Eu não mudei nada na minha aparência, só mudei mesmo a minha forma de pensar. E assim, foi muito bom, porque hoje eu consigo ver beleza em mim. Hoje eu consigo me sentir melhor comigo mesma. Hoje eu consigo ter uma boa autoestima, né? Sendo que antigamente eu não tinha. E hoje, pessoal, se vocês forem comparar, as minhas primas, elas perderam um pouco a beleza que elas tinham. E assim, hoje eu não tô muito mal comparado a elas. Hoje eu estou semelhante a elas. Enfim, então, pessoal, olha aí, né? O mundo girando. Antigamente, minhas primas eram extremamente bonitas e hoje elas não estão tão bonitas quanto elas eram antigamente. E eu, que não era tão bonita, hoje tô melhorando um pouquinho. É claro, pessoal, que enfim, eu tenho consciência de que eu sou uma beleza mediana, mas é uma mediana interessante. É uma mediana atraente de alguma forma, sabe? Enfim, hoje já é o contrário. Hoje não me faltam opções de relacionamento. Eu só tô solteira porque eu quero mesmo, pessoal. Não é falta de ter homem chegando em mim, porque tem muitos. Mas é uma decisão minha, né? Eu tô seguindo aí o meu desenvolvimento. Bom, nada nessa vida é para sempre. Talvez eu encontre alguém e queira conhecer, mas tô de boa, entendeu? Tô de boa no momento. Não, ter um relacionamento não é o meu foco. Não faço questão. Hoje tenho outras prioridades e minha prioridade não é relacionamento no momento. Hoje eu sou mais focada na minha carreira.
em ganhar dinheiro, enfim, isso tá sendo mais importante para mim no momento do que ter relacionamentos. Mas é isso, pessoal, eu tenho essa sensação, né, que quando eu era adolescente, eu nunca era elogiada pela minha aparência. Eu era elogiada por tudo, por ser inteligente, por ser uma boa filha, por ser uma filha responsável, que nunca caçou briga, que nunca recebeu reclamação de ninguém. Mas a questão da aparência, isso eu me recordo. Eu nunca fui de fato admirada pela minha imagem, apenas pelos meus talentos, né? Isso não podemos negar. Fui elogiada por talentos, por saber fazer coisas, por ter muitos dons artísticos, mas a aparência mesmo, isso eu não me recordo.